Então, vamos fazer aqui o nosso exemplo, tá? Aplicando o método de Hard-Cross para dimensionamento de redes malhadas aqui para redes de distribuição de água, ok? Então, vamos lá. Utilizar o método de Hard-Cross para determinar as cargas de pressão disponíveis nos hidrantes A, B, C e D da rede de proteção contra incêndio mostrada na figura. Considere os seguintes dados. Nível d'água do reservatório, 145 metros. As cotas topográficas dos pontos A, B e C, A, B, C e D, que são as cotas de topografia, então 105, 95, 100, 97. E o coeficiente C da equação de Hazen-Williams, 116, tá? Que é aí a nossa constante de Hazen-Williams. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu quero determinar as cargas de pressão. Carga de pressão, a gente lembra, né? É P sobre gama, ok? Então, carga de pressão, se é P sobre gama, para determinar isso aqui, se a gente relembrar das equações de Bernoulli, nós temos que P sobre gama é igual a cota piezométrica menos a cota geométrica, né? O princípio lá fundamental da equação de Bernoulli. A cota piezométrica nós não sabemos, né? Nós precisamos determinar aqui. As cotas geométricas nós conhecemos em todos os pontos, tanto no ponto A, quanto no ponto B, quanto no ponto C e também no ponto D. Então, as cotas geométricas elas foram dadas. O que é que a gente precisa saber aqui? Nós precisamos encontrar a cota piezométrica em cada trecho. Essa rede já foi nos dada dessa forma, né? Uma rede bem simples, com uma única malha, com um único anel, e através dele nós temos demandas aqui nos nós. Nó A, ele exige uma demanda de 15 litros por segundo. O nó B, uma demanda de 30 litros por segundo. No nó C, uma demanda de 60. No nó D, uma demanda de 15 litros por segundo. E aí, essas demandas elas vão ter que ser atendidas através de uma vazão que vem originalmente do reservatório. Então, o reservatório ele é o responsável por abastecer cada trecho desse, né, e garantir aí o abastecimento da demanda necessária. A gente viu lá na tabela da rede malhada, que nós vimos nas últimas aulas, que nós, em um trecho, né, tipo, se a gente pegar aqui o trecho A e o trecho B, nós temos a cota piezométrica no ponto A e nós temos a cota piezométrica também no ponto B. Isso aqui a gente chama de montante, isso aqui a gente chama de jusante. A cota piezométrica de jusante, perdão, ela é igual à cota piezométrica de montante menos a perda de carga no trecho que a gente vai estudar. Então, para saber a cota piezométrica aqui, que a gente vai aplicar para calcular a carga de pressão, nós temos que saber as cotas piezométricas de montante e jusante em cada trecho, tá? E para saber isso, nós precisamos da perda de carga. E como é que a gente calcula a perda de carga no trecho? ΔH, tanto pode ser calculado por Hazen-Williams, quanto pode ser calculado pela equação universal, tá? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós temos dado na questão a constante de Hazen-Williams. Então, nós vamos aplicar aqui a equação de Hazen-Williams para encontrar as nossas perdas de carga em cada trecho. Mas quem é a equação de Hazen-Williams? Quem é que consegue lembrar comigo? ΔH, que é igual a J vezes o L, é igual a 10,65 vezes a vazão elevada a 1,85, C elevado a 1,85 vezes D elevado a 4,87. E aí, no final, a gente tem que multiplicar pelo comprimento do trecho. Nós temos o C foi dado na questão, ele é igual para todo mundo. E nós temos também os diâmetros de cada trecho, né? Foi dado, foi dito quem é cada diâmetro. Mas nós não temos a vazão. Então, para descobrir a perda de carga que vai acontecer no trecho, nós precisamos saber a vazão que corre naquele trecho. E para calcular a vazão em cada trecho desse aqui,
nós vamos utilizar o método de Hardy-Cross. Então, na verdade, esse problema ele é um problema muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Eu quero saber as cargas de pressão em cada ponto, mas para saber as cargas de pressão, eu preciso conhecer os valores das vazões que correm nos trechos. E para saber essas vazões, a gente vai aplicar o método de Hardy-Cross, que é o método iterativo, né, que nós vamos aí aplicar. Então, o método de Hardy-Cross será aplicado para encontrarmos os valores das vazões nos trechos da rede. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui estudar, né, a nossa rede. Eu trouxe aqui ela mais simplificada, sem os diâmetros e sem os comprimentos, só para a gente analisar e fazer o nosso primeiro passo, que é definir, não quero de azul, definir os sentidos das vazões. Nós temos que ver aqui das vazões dos trechos. Ai, droga. Nós temos que fazer uma análise física, né, da tubulação das vazões nos trechos. Nós temos que fazer uma análise física da tubulação e entender o que é que a gente quer fazer, né, para que o que é que a gente quer suprir, quais são as demandas que nós queremos atender, para que a gente consiga distribuir, então, essa vazão, tá? Depois que a gente definiu os sentidos das vazões, aí nós vamos ver qual é os sinais de cada vazão dessa em cada trecho. Então, vamos lá. A vazão, ela sai aqui do reservatório principal. Então, o reservatório principal abastece a nossa rede de proteção contra incêndio, entrando aqui a partir do ponto A. Então, no ponto A, nós temos uma divisão. A água vem do reservatório, chega no ponto A, ela tem dois caminhos para tomar. A tubulação AB e a tubulação AD. Então, vem uma parte aqui, por esse caminho. Tubulação AB. Nossa, não vou conseguir fazer uma seta reta hoje, não. Vem para cá, uma parte, e vem para cá, outra parte, tá? Quando a água chega aqui no ponto... E sai também, ó, uma galera aqui tá saindo do ponto A 15 litros por segundo. Quando a água chega aqui, bem aqui no ponto B, eu tenho uma retirada de 30 litros por segundo e tenho uma outra tubulação aqui, BC. Então, eu vou dizer que a água ela vai, além de sair uma parte, vai continuar uma parte aqui transitando pelo trecho BC. Quando chega aqui no ponto C, o que é que nós temos? Nós temos uma saída de 60 litros por segundo. Essa demanda de 60 litros por segundo, ela é a nossa maior demanda da rede, tá? Ela é a maior demanda da rede. Então, se ela é a maior demanda da rede, é para lá que eu tenho que direcionar todos os meus recursos, né? A maioria dos meus recursos aquáticos, digamos assim, a maioria da minha reserva de água para suprir essa maior demanda da rede. Então, qual é a alternativa que nós temos aqui para definir o sentido da vazão do trecho DC? Olha o que é que pode acontecer. A água ela pode sair, né? Se a gente olhar por esse ponto, ó, do trecho BC, sair uma parte para cá e fazer isso aqui. Ou eu posso pensar de outra maneira. Tipo, a água que veio, que se dividiu bem aqui, que entrou na tubulação AD, ela vai sair uma parte aqui de 15 e ela pode também vir nessa direção. Então, como é que a gente vai resolver esse problema em definir qual sentido nós vamos adotar para esse trecho DC?
eu vou adotar o sentido de suprir a maior demanda. É muito mais lógico a água vir de D para C do que ela ir de C para D, uma vez que aqui eu tenho uma retirada de 60 litros por segundo. Então, do reservatório vai sair aqui, né, no mínimo 30, com 60, 90, com mais 30, 120. Então, daqui do reservatório saem 120 litros por segundo. Então, é muito mais lógico essa vazão se dividir de tal forma que atinja essa vazão de 60 por mais de um caminho do que por um único caminho. Então, os pontos em uma rede malhada, eles devem ser abastecidos pelo máximo de caminhos possíveis. O ponto C, que é o ponto mais longe da rede, ele tem que ser abastecido por pelo menos 2 caminhos, né? Então, se eu adotar esse sentido aqui, primeiro, só vai estar chegando água em C vindo do trecho BC. Se eu adotar esse sentido aqui, lá no ponto C chega água de B para C e chega água de D para C. Então, eu tenho 2 pontos de ida aí, né? Dois tubos alimentando o nosso ponto de maior demanda. Então, por isso que eu disse na aula passada que o método de Hardy-Cross, ele é o nosso método das forças de saneamento, porque a gente tem que entender o que está fazendo. Não é simplesmente sair chutando sentidos, né, loucamente aí, eu quero que passe por aqui. Não, a gente tem que saber de onde a água está vindo e para onde a gente vai levar para fazer um chute aí, uma determinação dos sentidos das vazões coerente, né, com a realidade que vai do abastecimento. Então, a gente vai adotar esse sentido aqui, ó, de D para C, tá? Esses são os sentidos das vazões nos nossos tubos. E aí, eu falei também na aula passada que a gente convenciona o sentido horário dentro de uma malha como o sentido positivo. Então, a gente precisa descobrir aqui qual é os sinais, né, que a gente vai considerar no nosso método iterativo da vazão de cada trecho. Então, a gente tem o trecho AB, temos o trecho BC, CD e AD. A vazão no trecho AB, ela está a favor do sentido positivo, então ela vai ser positiva. A vazão no trecho BC, ela também está a favor do sentido positivo da convenção, então ela também é positiva. A vazão no trecho CD, que é essa daqui, ela está no sentido contrário ao nosso sentido positivo de convenção, então ela é uma vazão negativa. Assim como a vazão AD também está contra, então ela também é uma vazão negativa. Então, nós definimos os sentidos das vazões em cada trecho e já vimos quem é que vai ser positivo e quem vai ser negativo, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer é calcular as vazões hipotéticas em cada trecho. Calcular as vazões hipotéticas em cada trecho. Como é que nós vamos fazer isso, tá? É o seguinte, vazão hipotética, eu comentei aqui na aula passada, é nada mais, nada menos do que o nosso chute inicial, né? Ela é o chute inicial da vazão no trecho que a gente está analisando. Por que o chute inicial? Não sei se vocês lembram, quando a gente estava vendo lá em hidráulica a parte de perda de carga, quando a gente tinha problemas de perda de carga, onde nós não conhecíamos nem a vazão e nem o diâmetro, e aí a gente precisava dimensionar esse problema através de um método iterativo. A gente escolhia um dos valores, chutava o valor do fator de atrito, e a partir desse chute a gente ia trabalhando até que conseguisse aí encontrar um valor adequado para a vazão, né, ou para a velocidade do escoamento, a partir de um erro relativo. Esse método ele é bem parecido. A gente vai chutar valores de vazões inicialmente e a partir daí nós vamos calcular erros, né, e quando esse erro for igual a 0, a gente chegou no valor de vazão que a gente gostaria. É um método numérico, né, que vocês veem lá em cálculo numérico, um método iterativo.
Então, o que é que nós vamos fazer? Antes de tudo, nós vamos escolher aqui valores arbitrados, né, que são esses valores hipotéticos, a partir do dado que a gente conhece. Quais são os dados que a gente conhece? Nós sabemos a vazão que sai do reservatório e nós sabemos também as demandas que saem de cada nó. Então, com isso, já que nós já definimos os sentidos das vazões, a gente sabe de onde a água vem e para onde a água vai. E como nós conhecemos as demandas dos nós, fica fácil da gente meio que estipular aí, tá, esses valores. Então, vou começar pela origem de tudo. Vou começar aqui do trecho do reservatório. Vou fazer aqui de verde para ficar diferente. Então, a água que chega aqui no ponto A, no nó A, é toda a água que sai do reservatório, que nada mais é do que a vazão total para suprir todas as demandas, tá? Esse anel, ele existe para suprir as demandas dos trechos. Então, vamos lá. Bem aqui entra 120. A gente tem que fazer o equilíbrio dos nós. Não sei se vocês lembram também, na aula passada, eu falei do equilíbrio dos nós, tá? Então, a gente tem aqui que tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai, né? O somatório das vazões que entram, que afluem e efluem em um nó, eles têm que ser iguais a zero. Então, esse é o nosso nó A. Parece até uma coisa de treliça, mas não é. Então, nesse nó A, ele entra, a vazão que entra aqui é de 120 litros por segundo. Resolvi. De 120 litros por segundo. Sai daqui uma vazão de 15 litros por segundo. Sai daqui a vazão que vai para o trecho AB. E sai daqui também a vazão que vai para o trecho AD, né? Então, eu tenho um total de 120 entrando e 15 mais essa vazão saindo. Como eu não sei qual a proporção que vai para o trecho AB e para o trecho AD, eu vou começar dizendo que da água que sobra, né? Ou seja, da água que entra, descontando a que saiu pela demanda, pelo nó de demanda, o que ficou ali vai se dividir por 2 e vai correr igualmente para os dois tubos, tanto para o AB quanto para o AD. Então, a vazão aqui no trecho AB, que vai ser igual à vazão no trecho AD, vai ser 120, que é o que entra no nó, menos os 15 que sai do nó, e vou dividir por 2 porque são dois tubos. Então, essa vazão aqui vai ser 120 menos 15, dividido por 2, 52,5 litros por segundo. Então, nós temos aqui uma vazão de 52,5 e aqui também uma vazão de 52,5. Então, nós já temos as vazões hipotéticas nos dois trechos. Vocês podem se perguntar assim, ai, Paula, eu acho que o trecho AB vai receber mais água do que o trecho BC. Eu posso dizer que posso não dividir por 2, tipo, eu posso dizer que o tubo AB vai receber 2 vezes o tubo AD? Pode. Esse chute inicial é a gente, como um projetista, que escolhe, certo? Eu prefiro sempre dividir por 2, porque facilita um pouco, vocês vão ver depois, né, o número de iterações que nós vamos ter que desenvolver, tá? Mais na frente no método. Então, sempre admito que a vazão está se dividindo por 2. Se eu dissesse que para o tubo AB vai 2 vezes mais mais água do que para o tubo AD, a gente já levaria em conta esse cálculo na hora de fazer aí a distribuição das vazões hipotéticas, certo? Vou agora calcular a vazão no trecho BC, tá? Vazão no trecho BC, que é esse daqui. O que é que nós temos? Nós temos o nó B. Vou desenhar ele bem aqui. O nó B, ele é o seguinte. Chega aqui no nó B essa vazão de 52,5. E sai do nó B uma vazão de 30 e a vazão que vai para o trecho BC. Então, se está entrando 52,5, saindo 30 com a vazão BC,
A vazão BC vai ser 52,5 menos 30. Então, 22,5 litros por segundo. Então, nesse trecho aqui, nós temos 22,5 litros por segundo. E agora, eu vou procurar a vazão que vai para o trecho DC. O trecho DC, ele possui dois nós, tanto D quanto C. E a gente pode descobrir essa vazão das duas formas. Eu vou fazer aqui pelo trecho D, e depois vou conferir, pelo nó D, perdão, e depois vou conferir aqui se o nó C confere, tá? Então, ó, no nó D, o que é que nós temos? Esse nó recebe 52,5, sai aqui por ele 15 litros por segundo, e sai aqui também a vazão que vai para o trecho DC. Então, a vazão que vai para o trecho DC, ela tem que ser igual a 52,5 menos 15. 52,5 menos 15 dá 37,5 litros por segundo. Ah, eu não queria ter olhado pelo nó D, eu queria ter olhado o nó C. Vai dar exatamente a mesma coisa. O nó C recebe 22,5 litros por segundo. Ele recebe também a vazão de DC e ele libera 60. Então, a vazão de DC tem que ser igual a 60 menos 22,5. 60 menos 22,5, 37,5. Então, se vocês fizerem um somatório correto, né, as vazões vão ter que dar certo aí, né, de todas as formas que for possível, tá? Eu quero chat. Quero chat. Então, vamos agora, né, depois que a gente calculou aí todas as nossas vazões hipotéticas, nós vamos agora preencher aqui eu trouxe de novo a tubulação com os diâmetros e os comprimentos, tá? E as vazões hipotéticas que nós encontramos lá em cima. E aí a gente vai preencher essa tabelinha aqui, que é a tabela que vai nos auxiliar aí na resolução do método de Hardy-Cross. É a nossa tabela de iteração. Que tabela é essa? A gente chegou a comentar, né, o que era cada coisinha dessa. Ó, o comprimento do trecho, né, a gente tem 4 trechos, nós só temos um anel, que é esse daqui, é o nosso anel número 1. Então, nós temos 4 trechos. Cada trecho desse vai ter um comprimento. Cada trecho vai ter um coeficiente aqui da equação de perda de carga de Hazen-Williams, que foi dado no enunciado. Ele vale 116. Nós temos essa nossa vazão aqui, que é a vazão do trecho, e por sua vez é a vazão hipotética que nós encontramos, tá? O diâmetro D é o diâmetro de cada trecho também. Então, a gente vai anotar aqui. O que é que nós vamos ter que calcular? Isso aqui, que é a nossa perda de carga no trecho. Essa aqui é uma relação entre a perda de carga e a vazão no trecho, tá? Que é simplesmente a divisão. E esse ΔQ aqui é o acréscimo de vazão, tá? O que é esse acréscimo de vazão? O acréscimo de vazão, ele é o somatório das perdas de carga dividido pelo somatório da razão entre as perdas de carga e a altura, tá?
Ei, professor, agora não dá para entender nada, ele tá travando demais. Começou a travar onde? Aula travou Travou o no áudio ou acréscimo de travou a vazão. tela? Pra mim foi no acréscimo. O meu começou Uau. foi na perda de carga do trecho. Foi, acho que foi para todo mundo aí. Tá. E agora vocês estão me ouvindo direitinho? Agora tá filé. Tá, então, Agora tá. então vou dar continuidade, tá? Se travar de novo, aí vocês avisam. Deve ter sido um surto. Se vocês estão me ouvindo, então, vamos lá. Vou começar aqui o preenchimento. Vou começar aqui, então, o preenchimento da tabela, tá? Com os dados que nós já conhecemos. Isso aqui eu vou chamar de primeira iteração, tá? Vou chamar de iteração número 1. Aqui já é a aplicação do método de Hardy-Cross, tá? 3. Processo iterativo de Hardy-Cross. Beleza? Então, vamos lá. Vou preencher aqui de... Eu queria, cara, muito uma tinta rosa, mas não tem. Começar pelos trechos, tá? Pelos comprimentos. O comprimento do trecho AB é 1.200 metros. 1.200 metros. O comprimento do trecho AD é 180 metros. O comprimento do trecho BC também 180 metros. E o comprimento do trecho CD também é de 1.200 metros. Então, todos os trechos estão preenchidos. Nós temos também o coeficiente de Hazen-Williams, que vale 116 para todas as tubulações. Então, nós já sabemos aí quanto vale, né, o coeficiente de Hazen-Williams para todas as tubulações. Eu não estou mais conseguindo ver o chat. Aqui, apareceu. A vazão em litros por segundo do trecho é a nossa vazão hipotética. Então, vamos lá. No trecho AB, a vazão hipotética que nós calculamos foi 52,5. E o sinal dela é positivo, né? Lembrando, AB é positivo, quais foram os que a gente encontrou? AB é positivo, BC também, os outros dois são negativos. Então, AB é positivo, BC também. As outras duas foram negativas. Então, aqui, no nosso processo iterativo, o sinal ele deve ser levado em consideração, certo? Então, a vazão aqui hipotética no trecho AB foi 52,5. No trecho BC, 22,5. No trecho AD, 52,5, só estou preenchendo, e no trecho CD, 37,5. Então, temos essas vazões. Os diâmetros das tubulações, AB, 300 milímetros, que dá 0,3 metros, né? Já vou preenchendo aqui em metros, tá? 0,3. Diâmetro de AD, 250 milímetros, então 0,25 metros. BC, 250 também, então 0,25. E CD, 250, 0,25. E aí agora nós temos que calcular as nossas perdas de carga no trecho, aplicando Hazen-Williams para cada um deles, né? Aqui a gente também pode calcular utilizando a equação universal, né? A diferença é que pela equação universal a gente tem que conhecer o fator de atrito da tubulação, né? E para conhecer o fator de atrito a gente precisa do Reynolds, para conhecer o Reynolds a gente precisa da vazão. Então a gente entra, o método ele fica mais dependente ainda, ele é bem mais sensível do que Hazen-Williams, mas vamos fazer por hora por esse daqui, que é um pouco mais simples, tá?
Então, vamos aqui calcular a nossa perda de carga. Então, perda de carga vai ser o comprimento do trecho, 1.200 vezes 10,65, vezes a vazão em metro cúbico por segundo, né, elevado a 1,85. Então, eu vou colocar aqui 52,5 dividido por 1.000, dividido também por 116, elevado a 1,85. Esqueci de colocar um parênteses bem aqui. Fazer assim. Era para eu ter deixado isso já no Excel pronto. 10,65 vezes. Aí. 52,5 dividido por 1.000 dividido por 116 elevado a 1,85. Isso aqui, aí, dividido por, abre parênteses, diâmetro, vou botar 0,30, elevado a 4,87. Aí, vezes o comprimento, que no nosso caso aqui foi 1.200. Será que está certo? Tem que fazer de novo. 0,3 elevado a 4,87. 52,5. Alguém faz a conta aí pra mim, por favor? Tá falhando porque eu tô calada mesmo. Tô fazendo a conta. 52,5 dividido por 1.000 elevado a 1,85. Dividido por 116 elevado... Eu devia ter feito essas contas antes. A 1,55. Dividido por diâmetro 0,3 elevado a 4,87. Vezes 10,65. Vezes 1.200. A minha aqui deu 2,92. Estava certo, a minha conta. 2,92 metros. E essa perda de carga, ela é positiva. A perda de carga, só colocar aqui uma observação. O sinal da perda de carga ele deve ser o mesmo da vazão no trecho, tá? Por quê? Porque o somatório das perdas de carga em cada anel também deve ser igual a zero, que nem era lá nas vazões, tá? São as duas equações de equilíbrio aí do nosso do método de Hardy-Cross. Então, vou continuidade aqui, né? Agora nós vamos calcular a perda de carga no trecho AD, ok? Então, no trecho AD, nós temos uma vazão de 52,5 e um diâmetro aí de 250 milímetros. Aplicando, então, Hazen-Williams, nós vamos ter vazão 52,5 em metro cúbico por segundo, dividido pelo C, essa resposta elevada a 1,85, isso aqui dividido por 0,25 elevado a 4,87, vezes o 10,65 da fórmula, vezes o comprimento do trecho, né, que é de 180. Então, essa perda de carga aqui, ela é dada no valor de 1,07. Só que nós temos uma vazão negativa. Então, o sinal dela também é um sinal negativo. Então, no trecho AD, a perda de carga aí vai ser de menos 1,07. Para o trecho BC, nós temos uma vazão de 22,5 litros por segundo. Então, fazendo essa conta aqui, dividida por 116, elevado a 1,85, dividido pelo diâmetro, que também é de 250 milímetros, elevado a 4,87, vezes 10,65, que é da fórmula, vezes o comprimento do trecho, que também é de 180. Então, a perda de carga no trecho BC vai ser de 0,22 metros. E essa perda de carga, ela é positiva por conta do sinal da vazão, do sentido da vazão.
Para finalizar, aqui no último trecho, nós vamos ter uma vazão de 37,5 litros por segundo, 116 elevado a 1,85, dividido pelo nosso diâmetro, que também é de 250 milímetros, vezes 10,65, vezes o comprimento do trecho, 1.200. Então, nós temos uma perda de carga aqui no trecho CD de 3,81. E essa perda de carga, ela é negativa por conta do sentido da vazão no trecho. Então, essas são as nossas perdas de carga em cada trecho aí da malha, tá? Da rede malhada. Então, somando todo mundo, 2,92 menos 1,07 mais 0,22 menos 3,81, nós temos aqui, então, um somatório de perdas de carga total igual a menos 1,74. Então, a nossa perda de carga aqui, o nosso somatório da perda de carga nos trechos, ele não deu igual a zero. E esse somatório, ele tem que ser igual a zero, para quê? Para que o nosso acréscimo de vazão, ele seja igual a zero. Então, a gente vai precisar aí, né, já somando apenas as perdas de cargas nos trechos, nós já conseguimos visualizar que está faltando, aí a gente vai precisar fazer mais algumas iterações. Então, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é calcular a relação entre a perda de carga, tá? E a vazão no trecho. Então, aqui é uma medida que a gente vai pegar a perda de carga aqui, que vou chamar essa coluna aqui, deixa eu mudar aqui a cor. Se eu chamar essa coluna de coluna A e essa coluna de coluna B, tá? Essa coluna aqui é uma coluna A dividido por B. Então, a gente vai pegar o valor da perda de carga e dividir pelo valor da vazão para encontrar essa coluna aqui. E, ao final, nós vamos fazer um somatório também, tá? Dessas variações. Então, vamos lá. 2,92 dividido por 52,5. Nós temos aqui um H sobre Q de 0,0556. 1,07 dividido por 52,5, 0,0204. 0,22 dividido por 22,5, 0,0098. E, por fim, 3,81 dividido por 37,5, 0,101016. Então, essas são aí as nossas relações entre carga, né, e vazão em cada trecho. Então, vou fazer esse somatório, porque eu preciso desse somatório aqui para calcular o acréscimo de vazão. Então, todas essas relações foram positivas, porque onde a perda de carga é positiva, a vazão também é positiva. Então, o número positivo dividido por outro é positivo. Onde a perda de carga é negativa, a vazão também é negativa. E um número negativo dividido por outro número negativo é um número positivo. Então, vou simplesmente somar todo mundo aqui. 0,0556 mais 0,0204 mais 0,0098 mais 0,1016. Nós tivemos aqui um somatório de 0,1874. Então, agora, nós vamos calcular o acréscimo de vazão, tá? E nós vimos aqui já que o acréscimo de vazão, ele é dado por ΔQ, vai ser igual a menos o somatório de H, que é esse valorzinho aqui, ó, que nós encontramos, que nós já fizemos, tá? Menos 1,74, dividido por N, que multiplica o somatório de H sobre Q, tá?
Então, o somatório de H sobre Q foi o que nós acabamos de fazer. Fizemos a relação aqui da perda de carga em cada trecho e da vazão em cada trecho, somamos todo mundo. Então, esse somatório aqui é esse número que nós também já encontramos. O N, tá? Ele é o valor da potência da vazão na equação que nós estamos utilizando. Como assim? Essa relação aqui do acréscimo de vazão, ela vem lá de onde, quando a gente tem que a vazão é a vazão hipotética, mais o acréscimo de vazão, né, elevado aí, é mais o acréscimo de vazão. Então, quando a gente faz o cálculo da perda de carga é igual a K vezes Q elevado a N. Então, o nosso Q, que é esse fator aqui, que é o delta, que é a vazão final, o nosso Q, que é o QA mais o delta Q, vai ser elevado a N. Então, se a gente estiver trabalhando com Hazen-Williams, esse Qzinho aqui, que é a potência da vazão, ó, se nós olharmos para cá, toda essa galera aqui vai compor o K. E a vazão vai ser elevada a 1,85. Então, para Hazen-Williams, N é igual a 1,85. Se nós estivermos trabalhando com a equação de Darcy-Weisbach, né, que é a equação universal, nós temos que, vou colocar aqui pequenininho no canto, ΔH é 0,0827 FL, que é ao quadrado, sobre D à quinta. Então, tudo isso aqui é o nosso K. Então, a vazão ela está elevada ao quadrado. Então, para Darcy-Weisbach, nosso N é igual a 2. Então, ou o N vai ser 1,85, ou ele vai ser igual a 2, dependendo da equação que nós estamos utilizando, para calcular a perda de K, ok? Então, vamos aqui dar continuidade à nossa planilha. O que é que nós vamos precisar calcular? Quem é o nosso aqui? Quem é a nossa variação? Então, vai ser menos 1,74 dividido por N, que vai ser para a gente aqui 1,85, tá? Nosso ΔQ, então, vai ser menos 1,74 dividido pelo N, que é 1,85, vezes o somatório aí de H sobre Q, que é igual a 0,1874. Então, esse nosso ΔQ vai ser 1,74 dividido por 1,85 dividido por 0,1874. Deu um ΔQ aqui de 5,02. Então, nosso acréscimo de vazão aqui vai ser de 5,02 litros por segundo em cada trecho. Então, esse foi o nosso cálculo da iteração 1. Então, o que é que nós encontramos? Nós encontramos um somatório de perda de carga diferente de zero e encontramos um ΔQ, né, uma variação de vazão aqui de 5 litros por segundo. Então, nós vamos ter que fazer como? O sinal, detalhe do ΔQ, ele foi positivo, tá? Porque foi menos 1,74. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Para a segunda iteração, nós vamos pegar o nosso valor de vazão hipotética, que nós chutamos aqui, que nós pré-definimos no início, e aí vamos somar com o acréscimo de vazão. Quando a gente fizer isso, nós vamos encontrar uma nova perda de carga e uma nova relação e um novo acréscimo, ok? Então, agora a gente vai fazer a nossa segunda iteração para encontrar esses novos valores de perda de carga em cada trecho e descobrir se o nosso somatório de perda de carga no anel vai ser igual a zero ou não. Então, eu trouxe aqui o quadro de iteração da iteração 1 que nós fizemos, né, com os nossos valores aqui do acréscimo de vazão. E agora nós vamos fazer a nossa segunda iteração. Então, nós vamos preencher aqui a nossa tabela da iteração de número 2, ok? Para a iteração de número 2, eu já trouxe aqui o comprimento dos trechos, que não muda, o coeficiente de Hazen-Williams, que também não muda, e os diâmetros, que também não mudam. Então, o que é que a gente vai fazer agora?
nós vamos somar o acréscimo de vazão que nós encontramos aqui com a vazão hipotética que nós chutamos aqui. Então, eu vou colocar aqui de outra cor, só para que vocês entendam o que nós vamos fazer. Para cá, ó, nós vamos fazer isso. Nós vamos somar esses dois valores. E nós vamos, sim, com certeza, levar em consideração o sinal, tá? Então, quando a gente somar a vazão hipotética que a gente chutou lá na primeira iteração com o acréscimo de vazão que nós encontramos, nós vamos ter para o trecho AB, então, vai ser 52,5 mais 5,02. Então, nós vamos ter aqui uma vazão de 57,52 litros por segundo. Para o trecho AD, menos 52,5 mais 5,02. Então, menos 47,48. Para o trecho BC, 22,5 mais 5,02. Então, ó, 27,52. E para o trecho CD, menos 37,5 mais 5,02, nós encontramos uma vazão aqui de menos 32,48. Então, agora, mesma coisa, nós vamos calcular as perdas de carga para cada trecho agora a partir dessas novas vazões. Então, vamos lá. 57,52 passando para metro cúbico por segundo, dividido por 116. Esse resultado eu elevo a 1,85, dividido pelo diâmetro 0,3 elevado a 4,87, vezes 10,65, vezes o comprimento do trecho, 1.200. A nossa perda de carga aqui aumentou, foi agora para 3,46. Se a gente aumentou a vazão, né? Então, a perda de carga aumentou. A tendência é que onde os trechos onde a gente teve aumento de vazão, a perda de carga aumenta. Onde a gente reduziu a vazão, a perda de carga vai reduzir. Vamos para o trecho AD. Então, 47,48 dividido por 116 elevado a 1,85, dividido pelo diâmetro, 0,25 elevado a 4,87, vezes o 10,65, vezes o comprimento do trecho, 180, então 0,89 metros. Próximo trecho, e essa perda de carga, não podemos esquecer, ó, ela é negativa, tá? Aqui é positiva, negativa, aqui é positiva, e aqui negativa também, por conta do sinal da vazão. Então, a gente nunca pode esquecer de colocar os sinais aqui, ok? Vamos lá, 27,52 dividido por 116 elevado a 1,85, dividido por 0,25 elevado a 4,87, vezes 10,65, vezes o comprimento do trecho 180, 0,32. Tá? E agora, o nosso último trecho, que é o trecho CD, 32,48 elevado a 1,85, dividido pelo diâmetro, que também é 0,25, vezes 10,65, vezes o comprimento do trecho, 1.200. Essa nossa perda de carga aqui deu 2,92 metros negativos. E aí, nós vamos somar agora. 3,46 menos 0,89, mais 0,32 menos 2,92. Nós encontramos aqui um somatório de perda de carga de menos 0,03, ok?
E aí, mais uma vez, vou fazer a divisão da perda de carga dividido pela vazão em cada trecho. Então, vamos lá. 3,46 dividido por 57,52, 0,06, tá? Ponto 89 dividido por 47,48, 0,02. 0,187, eu vou colocar 0,19. Porque aqui realmente era 0,60, tá? Então, 0,19. Vou utilizar aqui 3 casas decimais, apesar de que no outro eu usei 4, então era 0,061. 3,46 dividido por 57,52, 0,2. Pronto, só para ficar com o mesmo número de casas decimais que nós adotamos lá no primeiro. Então, 0,89 dividido por 47,48, 0,18, 0,0187. Ponto 32 dividido por 27,52, 0,011,6. E 2,92 dividido por 32,48, 0,0899. Então, essas são as nossas relações entre a altura, a carga, né, a perda de carga em cada trecho, e a vazão em cada trecho também. Vou fazer esse somatório. 0,0602 mais 0,0187 mais 0,0116 mais 0,0899. Então, aqui nós temos um somatório de 0,1804. Então, para encontrar aqui o nosso acréscimo de vazão, nós vamos fazer isso aqui, vezes menos 1, né? Então, é 0,03, dividido pelo N, que não mudou, continua sendo 1,85, porque nós continuamos utilizando a equação de Hazen-Williams, dividido pelo somatório da relação entre perda de carga e vazão nos trechos, 0,1804. Então, nós temos aqui um ΔQ de 0,0898, então, eu vou utilizar aqui 0,9 para utilizar também as mesmas duas casas decimais que eu usei na primeira iteração. Então, 0,09. 0,09 aqui vai ser igual para todo mundo, tá? E ela também é positiva porque aqui a perda de carga foi negativa. Então, quando a gente multiplica com o menos da fórmula, fica positivo. Então, essa foi a tabela resultado da nossa segunda iteração, da nossa iteração número 2. O nosso somatório de perdas de carga aqui continua sendo diferente de 0. Então, com isso, como ainda continua sendo diferente de 0, eu vou fazer mais uma iteração, porque eu quero zerar tanto isso aqui quanto o ΔQ. Então, o ΔQ aqui, ele também foi diferente de 0. Então, nós vamos fazer mais uma iteração. Só que agora nós vamos começar com o valor da iteração 2, tá? Então, vamos lá fazer a nossa próxima iteração. Então, para que a gente possa fazer aqui a nossa terceira iteração, né? A nossa iteração de número 3. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar a nossa vazão aqui, que agora não é mais a vazão hipotética, já é uma vazão bem próxima da real, uma vez que a nossa perda de carga já deu bem próximo de 0, e somar aqui com o nosso acréscimo de vazão obtidos aí na iteração 2. Então, essa vazão aqui vai ser o somatório dessas duas vazões, tá? Então, nós vamos mais uma vez somar essas duas colunas. E aí, somando essas duas colunas, nós vamos obter
57,52 mais 0,09, 57,61. Menos 47,48 mais 0,09, menos 47,39. 27,52 mais 0,09, 27,61. E menos 32,48 mais 0,09, menos 32,39. Com os diâmetros já definidos, né, em milímetros também, ou em metros, aí nós vamos mais uma vez calcular aí as nossas perdas de carga em cada trecho. Então, vamos lá. 57,61 dividido por 1.000, dividido por 116 elevado a 1,85, dividido pelo diâmetro, 0,3 elevado a 4,87, vezes 10,65, vezes o trecho 1.200. Nós temos aqui uma perda de carga de 3,47. Positiva. Vamos aqui agora para a próxima. Então, 47,39 dividido por 116 elevado a 1,85, dividido pelo diâmetro 0,25 elevado a 4,87, vezes 10,65, vezes o comprimento do trecho 180 metros, 0,88. Então, menos 0,88. Vamos aqui para a próxima, 27,61, né? Então, nós temos 27,61 dividido por 1.000, dividido por 116 elevado a 1,85. Dividido pelo diâmetro, 0,25 elevado a 4,87, vezes 10,65, vezes o comprimento do trecho, 180, 0,32. Então, mais 0,32. E por fim aqui, 32,39 dividido por 1.000, dividido por 116 elevado a 1,85, dividido por 0,25 elevado a 4,87, vezes 10,65, vezes o comprimento do trecho, 1.200, menos 2,91. Então, quando a gente somar isso aqui, 3,47 menos 0,88 mais 0,32 menos 2,91, nós encontramos aqui um valor de 0, ok? Então, H sobre Q, ó, vou fazer aqui só para preencher tabela, tá? Então, H sobre Q, 3,47 dividido por 57,61, 0,0602. 0,88 dividido por 47,39, 0,0186. 0,32 dividido por 27,61, 0,0116. E, por fim, 2,91 dividido por 32,39, 0,0898. Deixa eu ajeitar aqui. 0,898, tá? Então, a nossa soma aqui vai ser 0,898
0,602 mais 0,0186 mais 0,0116 mais 0,0898. Então, nosso somatório aqui, 0,1802. Nosso delta Q, então, vai ser igual. Para a terceira iteração, delta Q vai ser igual ao H, né, ao somatório de Hs, então, menos 0 dividido pelo N, 1,85, vezes esse somatório aqui, 0,1802. Então, 0 dividido por qualquer valor, né, é igual a 0. Então, nós conseguimos encontrar nossos resultados, zerando a nossa perda de carga, nosso somatório de perda de carga no anel agora foi igual a 0 e o nosso acréscimo de vazão também foi igual a 0. Então, a iteração número 3 nos deu as nossas respostas de vazões nos trechos. Então, como somatório de H foi igual a 0 na iteração 3, temos, portanto, os valores das vazões e das perdas de carga em cada trecho da nossa malha, ok? Em cada trecho da malha ou do anel, né? Nós podemos chamar de malha ou anel, da malha eu ia colocar anéis e acabei colocando anel. Pronto, do anel. Então, quanto que vale a vazão no trecho AB? 57,61. No trecho AD, 47,39. No BC, 27,61. No CD, 32,39. E as perdas de carga relativas a cada trecho desse está calculado aqui. Então, esse foi o método de Hard-Cross. O método de Hard-Cross, ele é um método iterativo para que a gente consiga descobrir qual é a vazão em cada trecho de uma rede malhada, ok? Então, a gente vai ficar fazendo essas iterações quantas forem necessárias. Se aqui o somatório ele não fosse igual a 0, nós não teríamos a última iteração. Nós teríamos que fazer a iteração 4 e a iteração 5, assim, até, ou a 6, ou a 7, ou a 10, até que a gente obtivesse um resultado próximo, ok? Então, quanto melhor for a análise do projeto, a análise inicial da malha, né, se a gente chutar todos os sentidos das vazões corretamente, quanto mais próximo da realidade nós conseguirmos, melhor, ok? Então, menos iterações a gente vai ter que fazer. Então, o método de Hard-Cross, ele consiste em que a gente encontre as vazões nos trechos das malhas. Nós encontramos. O método de Hard-Cross por si só, ele acaba aqui, nessa terceira iteração. Só que o nosso problema, ele pede as cargas de pressão nos pontos da rede de tubulação. Então, agora nós vamos utilizar esses dados de vazão e de perda de carga nos trechos para que a gente consiga, então, calcular essas cargas de pressão num método bem similar ao método que a gente aplicou na rede ramificada, olhando o sentido aí do escoamento. Então, eu vou preparar aqui uma planilha onde a gente vai relacionar corda topográfica com corda piezométrica e carga de pressão, já com as vazões calculadas e os diâmetros dos trechos e as perdas de carga em cada trecho, ok? Trazendo aqui, então, os valores das vazões encontradas pelo método de Hard-Cross e das perdas de carga que também foram encontradas no método de Hard-Cross, nós vamos ser capazes de montar, então, a nossa planilha para o cálculo das cargas de pressão. Ok?
Então, a planilha para as cargas de pressão, ela é muito parecida com a planilha que nós utilizamos para a rede ramificada. Percebam que aqui apareceu um novo trecho, né? O trecho do reservatório até o ponto A, que é esse trecho aqui, ok? Esse trecho aqui, nós já vimos anteriormente que ele possui uma vazão que é relativa ao somatório das 4 vazões de demanda aqui. 15 com 15, 30, com 30, 60, 60 mais 60. A vazão no trecho RA é igual a 120 litros por segundo, ok? Então, essa é a nossa vazão no trecho RA aqui, no trecho inicial da rede, 120 litros por segundo. O comprimento desse trecho é de 100 metros. Então, nós precisamos calcular a perda de carga nesse trecho também, e nós vamos já entender o porquê, ok? Então, para uma vazão de 120, aqui, tá? Para uma vazão de 120 litros por segundo, dividido por 116, que é o coeficiente de Hazen-Williams, elevado a 1,85, dividido pelo nosso diâmetro, 0,4 elevado a 4,87, vezes o 10,65, vezes o comprimento do trecho, que é um trecho de 100 metros, nós encontramos que a perda de carga no trecho RA, ela é de 0,28 metros. É uma perda de carga pequena, mas ela deve ser considerada. Então, o que é que nós temos, o que é que nos foi dado na questão? No enunciado da questão foram dadas as cotas topográficas dos nós, tá? Dos nós da rede. Então, nós conhecemos as cotas topográficas de todos os nós. Nós sabemos que aqui, o nó A, ele tem uma cota topográfica de 105. O nó B possui uma cota topográfica de 95. O nó D, uma cota topográfica de 97. E o nó C, uma cota topográfica de 100 metros, ok? Então, nós já conhecemos o Z, a nossa cota topográfica, em cada trecho. Se nós fizermos aqui uma análise de Bernoulli, né, a equação de Bernoulli, ela nos diz o seguinte, ela nos diz que a cota piezométrica em um ponto, ela é igual à carga de pressão nesse ponto, mais a sua cota topográfica. A cota topográfica foi dada na questão, então a cota topográfica nós conhecemos. A cota piezométrica nós não conhecemos ainda, mas nós conseguimos encontrar. Por quê? Porque nós sabemos que cota piezométrica, né, para um trecho, vou colocar aqui. Nós já vimos isso aqui na aula de redes ramificadas. Então, nós sabemos que em um trecho, né, para cada trecho, a cota piezométrica de jusante, ela é igual à cota piezométrica de montante menos a perda de carga naquele trecho. Então, se nós conhecemos a perda de carga no trecho e uma das cotas piezométricas de qualquer ponto da rede, nós vamos conseguindo levar todo esse cálculo aí para adiante na tabela. Então, se nós vamos conhecer a nossa cota piezométrica também, a carga de pressão é a diferença entre elas. É cota piezométrica menos cota topográfica, ok? Então, nós vamos calcular, assim, cada cota piezométrica, né, e cada carga de pressão nos trechos. Eu vou começar colocando aqui quem são os valores das cotas topográficas em cada trecho, ok? Percebam que no trecho do reservatório até o ponto A, no trecho RA, que é o trecho novo aqui para essa tabela, né? Essa tabela ela é diferente da planilha de iteração. Eu coloquei aqui um marco na cota de montante do reservatório, né? Do trecho RA, da cota topográfica, perdão, porque não me interessa, né? Essa cota topográfica no trecho RA, ela não me interessa. O que vai me interessar lá no trecho RA é a cota piezométrica, tá? Não é a cota
topográfica. Então, coloquei aqui esse Z, porque para o trecho RA não me interessa a cota geométrica do reservatório. O que vai me interessar aqui é a cota piezométrica. Então, olhando para o trecho RA, a cota topográfica de jusante vai ser a cota topográfica do ponto A. Vai ser, então, 105 metros. Para o trecho AB, que é esse trecho aqui, tá? Montante, 105. Tô olhando aqui para as cotas verdes que eu já coloquei no desenho. Jusante, 95. Para o trecho AD, né? Lembrando que as nossas vazões aqui, elas vão nesse sentido, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então, no trecho AD, montante é 105, jusante é 97, ok? No trecho BC, que é o outro trecho vertical, montante é 95 e jusante vai ser do C aqui, que é 100. No trecho DC ou CD, a vazão ela corre de D para C. Então, a montante é 97 e a jusante também vale 100, ok? Então, essas são as nossas cotas topográficas de cada trecho. A cota piezométrica, então, como é que a gente calcula a cota piezométrica? Cota piezométrica de jusante é a cota piezométrica de montante menos a perda de carga no trecho, ok? Nós vamos começar para o cálculo. Para o cálculo das cotas piezométricas. Sempre iniciar pelo reservatório. Por que nós vamos iniciar pelo reservatório? Porque esse problema é um problema de verificação, tá? Nós aqui sabemos quanto é a cota piezométrica no reservatório. Foi dito no enunciado que a cota piezométrica do reservatório vale 145 metros. Então, a cota piezométrica do reservatório, ela já é conhecida. Caso não fosse conhecida, a gente chamaria ela de X, e aí faríamos todo esse processo aqui em termos de X, e teríamos que conhecer uma pressão mínima na rede. Então, aí seria um problema de dimensionamento, né? Que foi o problema de rede ramificada que nós resolvemos aí anteriormente. Aqui, nesse caso, não. Nós temos um problema de verificação. Eu já conheço a cota piezométrica do reservatório e quero saber qual a vazão que vai se espalhar ali por todo o caminho da minha tubulação, ok? Então, sendo assim, o primeiro trecho que nós vamos analisar é o trecho RA. O montante do RA, que é o R aqui, é onde a cota piezométrica vale 145 metros. É o primeiro ponto que nós conhecemos. Então, cota de montante aqui, 145 metros. Daí, a cota de jusante desse mesmo reservatório vai ser montante, 145, menos a perda de carga, que para esse trecho foi 0,28. Então, 145 menos 0,28, 144,72. Então, esse é o trecho RA, que é o trecho que sai do reservatório até a entrada da rede. Quando chega na entrada da rede, nós temos que fazer, então, as análises trecho a trecho para saber quem é montante e quem é jusante, ok? Vamos primeiro para o trecho AB. O trecho AB é esse trecho aqui. Então, a montante do trecho AB, a cota piezométrica de montante dele é a mesma cota piezométrica de jusante do trecho RA. O trecho RA, ele inicia no reservatório e termina no ponto A. Quando o ponto A, à medida que no ponto A eu tenho o final de um trecho, eu tenho o início de dois. Então, a cota de jusante do trecho RA vai ser a cota de montante para o trecho AB e para o trecho AD. Então, eu vou fazer assim, vou marcar aqui com outra cor.
que a cota de jusante do trecho RA vai ser a cota de montante para o trecho AB e também para o trecho AD. E aí, vou anotar ela aqui, bonitinha. Então, bem aqui, nós também teremos 144,72 e 144,72. Se nós conhecemos os valores das perdas de carga nos trechos, então é simplesmente calcular agora quem são as cotas piezométricas de jusante aqui para esses dois trechos, ok? Então, vai ser 144,72 menos 3,47. E aqui nós teremos uma cota piezométrica de 141,25 e 144,72 menos 0,88, 143,84. E mais uma vez, nós iremos fazer a mesma análise da questão dos trechos, tá? Então, falta agora o trecho BC e o trecho CD. Olhando o trecho BC, a montante dele é o ponto B. Então, o ponto B, ele é jusante de AB. Então, a jusante de AB é montante de BC. A jusante de AB é montante de BC. E o trecho CD, aqui, tá? Ele inicia no D e vai até o C. Então, a montante do D, aqui, a montante do CD, é a jusante do AD. Então, a jusante do AD aqui, eu vou colocar de outra cor, só para identificar que são valores diferentes. Essa jusante aqui vem para esse montante. Então, a gente vai conseguir finalizar aqui a nossa coluna das cotas piezométricas. Vamos lá. 141,25 e 143,84. Sendo assim, 141,25 menos a perda de carga no trecho, que é 0,32, dá 141,25 menos 0,32. 140,93. Tá? E, por fim, 143,84 menos 2,91. Temos aí 140,93 também. Por quê? Porque ambos os trechos terminam no ponto C. Então, se eu tenho os dois trechos finalizando no nó C, as cotas piezométricas têm que ser iguais dos dois trechos e nós verificamos aqui que essa conta está correta. Agora, nós só precisamos calcular aqui a carga de pressão, né? Então, o cálculo da carga de pressão para a carga de pressão P sobre gama de cada trecho vai ser igual à cota piezométrica menos a cota topográfica. Se a gente está calculando no montante, nós vamos ter a diferença de montantes. Se nós estivermos calculando no jusante, a diferença, então, vai ser no jusante. Então, P sobre gama de montante do trecho RA vai ser 145 menos tracinho. Então, vai ser 145. Carga de pressão, a jusante do ponto A vai ser, do trecho RA, perdão, 144,72 menos 105,39,72 metros. Montante do trecho AB, 144,72 menos a cota 105, 39,72. Jusante desse trecho, 141,25 menos 95, 46,25. Para o trecho AD,
Montante aqui, cota pesométrica, 144,72, menos a cota topográfica, 105, então nós também temos 39,72. Jusante, 143,84, menos 97, 46,84. 46,84. Trecho BC, jusante, 141,25, menos 95, 46,25. E jusante, 140,93, menos 100, 40,93. Para finalizar, aqui, 143,84 menos 97, vai ser a carga de pressão de jusante, 46,84. E aqui, 140,93 menos 100, 40,93 é a 93 é a carga de pressão aqui no final do trecho CD, que no caso é DC, tá? Então, portanto, as cargas de pressão aqui em cada hidrante desse vai ser a carga de pressão aqui de saída, né? Vão ser as cargas de jusante. Então, nos hidrantes, as cargas de pressão serão as cargas de jusante dos trechos que os precedem, tá? Sendo assim, a carga PA sobre gama vai ser a carga de pressão de jusante do trecho que precede o ponto A, que é o trecho RA. Carga de jusante aqui, então, 39,72 metros de coluna d'água. PB sobre gama, cadê ele? Tá aqui. É a carga de pressão de jusante do trecho que o precede, que é o trecho AB. Então, a carga de jusante aqui, ó, do trecho AB, 46,25 metros de coluna d'água. PC sobre gama, nós vamos ter, cadê o ponto C? Tá aqui. Quem precede aqui é a carga, né? Vai ser a carga de jusante aqui dos trechos que o precedem. Então, nós temos o trecho BC e o trecho DC. Carga de jusante deles, ó, é igual, é 40,93. Então, 40,93 metros de coluna d'água. E o PD sobre gama, carga de pressão aqui no ponto D, vai ser igual à carga de jusante do trecho que o precede, que é o AD, 46,84 metros de coluna d'água, ok? Então, essas são as 4 cargas de pressão, que era o que o nosso exercício pedia, tá? Disponível aí para cada hidrante desse, né? Porque isso é uma rede de proteção contra incêndio. Não esquece de se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo. Deixa o like também, para que eu saiba aí que vocês estão entendendo direitinho, tá? A matéria que está sendo ministrada. Abraços!